Olá, estudantes do nono ano. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula de arte nós iremos falar sobre happening. Como objetivo, iremos compreender o que é happening, suas manifestações e artistas. Analisar os desdobramentos do happening em obras contemporâneas. Agora, galera, pense um pouco. Você já ouviu falar na palavra inglesa happening? Sabe o que ela representa na arte? Qual a diferença entre happening e performance? Na performance, não é obrigatória a presença de um público, pode ser gravado ou fotografado. No happening, precisa da presença de um público que interaja com o objeto artístico e tem caráter teatral. O que é happening? O termo happening é criado no fim dos anos 50 pelo americano Alan Kaprow, nascido em 1927, falecido em 2006, para designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis sem texto nem representação. Sui generis único, singular. Esse daqui ao lado, na foto, é Alan Kaprow, o cara que mais produziu happenings. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista. Nesse sentido, o happening se distingue da performance, na qual não há participação do público. Então, no happening, enquanto na performance, você não necessariamente precisa de um artista ou de um público. Você pode simplesmente montar uma performance com, um exemplo, com quadros, pinturas, emaranhados de fios de nylon, depende da proposta, Claro que tem uma ideia por detrás do trabalho que vai ser proposto. Então, não necessariamente eu preciso ter ali um artista. No happening, eu vou precisar do elemento humano, do material humano, do corpo como suporte. Muitas vezes pode ser um ator, como também uma pessoa que não é um ator. Pode ser um artista, como um artista de outra área ou uma pessoa que não seja artista também. No happening, vai haver a interação do público. O público, ele vai poder intervir no que está acontecendo. O happening parte de uma ideia teatral, mas ele não é teatro. Você pode ter um espaço, pode acontecer numa praça, numa feira livre, pode acontecer num restaurante, num shopping, dentro de um teatro propriamente dito, mas as ações que vão acontecer ali não são ações teatrais, não são personagens, são pessoas, tá? E dentro de um happening pode ter declamação de poesia, pode ter canto, pode ter dança, pode ter somente gritos, como por exemplo Alan Kaprow, num de seus happenings, colocou o público dentro de um túnel e deixou fechado e deixou tocando os sons de uma... Agora me fugiu o nome do material, do som do material que ele usou, mas era um som estridente e as pessoas só podiam sair dali quando não aguentassem mais, fossem esgotadas, levadas ao limite dessa experiência, Não, o happening não é uma apresentação, ele é uma experiência que muitas vezes vai te levar a experimentar o tato, o olfato, o paladar, Então, o happening, ele vai utilizar de elementos para poder comunicar ou, às vezes, simplesmente entreter. Às vezes, mesmo dentro do entretenimento, da ideia do happening, você pode trazer uma questão reflexiva para si. Nós vamos ver isso mais adiante num happening do Kaprow. Aqui ao lado nós temos o John Cage, preparando um piano. O John Cage, ele é o precursor da música experimental, Ele criou o piano preparado, ele colocou aqui, intervenções dentro das cordas do piano, ele colocou prego, colocou parafuso, E quando executado esse som, ele acaba produzindo uma sonoridade diferente que a original do piano. E John Cage também é o precursor do happening
como de performances, como por exemplo, performance, nós temos a sua obra 4 minutos e 33 segundos, em que um pianista é convidado a se apresentar num teatro, onde ele senta de frente para um piano e fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar absolutamente nada. O som é o próprio silêncio. John Cage estimula o público a perceber o silêncio à sua volta. Há aqueles que saíram e ficaram maravilhados com a proposta e há aqueles que gastaram dinheiro e saíram nervosos, bufando em ter gasto dinheiro com aquilo. Mas aquilo que John Cage fez naquele momento era uma performance e música experimental ao mesmo tempo, porque John Cage dizia que não há silêncio nem mesmo quando há silêncio. Agora que nós falamos um pouco de performance e happening, vamos à nossa primeira atividade de hoje? Responda aí, o que o termo happening designa? Eu já volto. E aí, galera, encontrou a resposta? Vamos lá? Uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, único, singular, sem texto nem representação. Então não se esqueça, o happening não tem texto, não tem representação, tá bom? Alan Caprow, olha ele aí. Vamos falar um pouco sobre ele? Caprow associa-se diretamente ao happening, tendo realizado uma infinidade deles. Garage Environment, em 1960, An Apple Shrine, em 1960, Chicken, em 1962, entre outros. É preciso lembrar que nos Estados Unidos, artistas como Jim Dine, em 1935, Claes Oldenburg, em 1929, Rauschenberg e Roy Lichtenstein, em 1923,
nascido em 1923, também realizaram diversos happenings. Então aqui nós temos alguns happenings criados pelo Capro, e na sequência nós temos alguns outros artistas que também trabalharam com happening. A lista de Capro deve ser acrescentada, também na lista deve ser acrescentado o nome do artista lituano Jorges Misiūnas, ok? Radicado nos Estados Unidos, e o movimento Fluxus, por ele concebido e batizado por ocasião do Festival Internacional de Música Nova em Wiesbaden, na Alemanha, em 1962. O Jorge Misiūnas, ele é o criador do grupo Fluxus, um grupo que na década de 60 ficou consagrado, mais conhecido entre os vários, sobre essa pesquisa, né? Essa pesquisa teatral, essa pesquisa da junção dos elementos artes visuais com música e dança e teatro, mas que não era nem um nem outro, era uma nova forma. É tanto que quando Capro deu o nome a esse movimento de happening, ele ainda estava nos seus primeiros passos, aonde era como ele tinha, era a maneira que ele encontrou de chamar esse jeito de se fazer arte, mas que não era nenhuma das linguagens artísticas tal como elas eram, mas que propunham um desafio, um pensamento, uma reflexão. O termo do latim fluxo, que significa movimento, originalmente foi criado para dar título a uma publicação de arte de vanguarda. Na imagem ao lado, nós vemos um outro happening de Alan Capro. Olha só, nos parece que eles estão dentro de numa clareira, né? Ali no entorno há algumas árvores, nos parece uma floresta, as árvores parecem também um pouco secas, né? Algumas pessoas brincando, nos parece que elas estão brincando entre elas, certo? E a ideia do fluxo, movimento, a ideia do movimento, né? Então, pensar o que o artista queria com essa ideia desse happening, aí essa experiência estética, né, gente, é só mesmo estando lá para a gente entender, no vivenciar, para entender o que ele queria. A gente tem, a princípio, uma foto onde a gente consegue fazer as nossas conjecturas. Galera, vocês já ouviram falar em flash mob? Por um acaso, será que você já participou de um ou já viu um ao vivo ou num filme? Tá cheio de filme hoje com flash mob. Na contemporaneidade, temos outro tipo de manifestação artística que tem suas raízes no happening e na performance, o flash mob. Aqui nós temos algumas meninas, né, e uns meninos dançando juntos ao mesmo tempo. Embora a história do moderno flash mob seja de apenas 10 anos e seu reconhecimento, ou melhor dizendo, sua aceitação como fenômeno contemporâneo e prática cada vez mais popular dentro da esfera pública seja ainda mais recente, similaridades em termos de atitudes em relação a práticas artísticas podem ser traçadas até manifestações mais remotas do coletivo e do performativo. Se estendermos nosso olhar para as vanguardas históricas, manifestações dadas que se espalharam rapidamente através da Europa entre 1916 e 1924 e os happenings dos anos 1960. Então aqui, já no início do século XX, já existiam algumas ideias, né, alguns despontamentos dessa característica do flash mob. Agora que nós conversamos um pouquinho, vou te trazer mais uma atividade. Vamos lembrar que, deixa eu só acrescentar que flash mob, hoje, na contemporaneidade, é aquilo que de repente você está lá num shopping, passeando, fazendo compras, e de repente uma pessoa começa: oh happy day, oh happy day. Aí de repente, lá na outra ponta, uma outra pessoa começa junto com ele: oh happy day, oh happy day. E de repente, mais 5 pessoas começam a cantar juntos. E de repente mais 5, e mais 5, e mais 5. De repente tem 50 pessoas cantando juntos Happy Day. E essas pessoas estavam ali transitando, normal, vestidas, normal, caminhando por entre as pessoas no shopping, como se estivessem fazendo compras, mas eram artistas aguardando o momento para começar um flash mob. E quando termina,
Elas saem. E acabou. Isso é um flash mob contemporâneo. Agora eu vou trazer para você aqui a nossa segunda atividade. O que é um flash mob a partir do que eu expliquei? Pense e eu já volto. E aí, galera, o que é um flash mob? Um flash mob é um grupo que se reúne repentina e instantaneamente em um ambiente público, realizam uma apresentação atípica por um curto período de tempo e rapidamente se dispersam do ambiente como se nada tivesse acontecido. Entre os motivos do movimento, há anseios de entretenimento, crítica e expressão artística. Gente, flash mobs são rotineiramente organizados por redes sociais, mensagens virais, por e-mail ou meios de telecomunicação, entre os motivos de movimento. Há anseios de entretenimento, crítica e expressão artística. Olha um flash mob de casamento. Oh, uau! Como é um flash mob de casamento será, hein, galerinha? Muitos flash mobs acontecem em shoppings, parques ou praças, como eu já disse, e atualmente muitas pessoas fazem surpresas. Pedidos de casamento, por exemplo, utilizando este formato, ou até marcas utilizam para lançar produtos. Você está lá no seu ambiente corriqueiro, no seu cotidiano, no seu dia a dia, de repente algo que você não esperava acontece, um pedido de casamento cheio de pompa, ou de repente uma apresentação de uma marca nova, de um lançamento de um produto de uma marca, e de repente acaba aquela promoção, aquela apresentação, a pessoa vai embora, né? Espero que o noivo não vá embora antes de fazer o pedido. Gente, e também temos o flash mob religioso. Na Cracóvia, Polônia, em 2018, em 2 de maio, durante
a 29ª edição de Jogos Internacionais da Juventude Salesiana e no segundo dia da Savionalia, festa juvenil da Inspetoria de Cracóvia, foi realizado na Praça Grande da cidade um grande flash mob de caráter religioso cujos protagonistas foram os jovens. Olha que legal, um flash mob religioso. E no Paraná, será que nós temos flash mob no Paraná, galera? Os flash mobs do aeroporto Afonso Pena foram desenvolvidos pela agência Joy e pelo grupo de dança Backstage, com bailarinos de diversas idades. A ação aconteceu na área de desembarque, embarque e raio-x. Tivemos um flash mob no aeroporto Afonso Pena, no Paraná. Mas esse não é o único, tá? Em Curitiba, por exemplo, no Shopping Palladium, em alguns outros pontos, né, já foi possível também presenciar um flash mob. E é claro que ele é efêmero, né? Só ver quem está lá. Podemos tirar foto, registrar, filmar? Sim, mas não é igual como a sensação de estar no momento presente. Lembrando que o aeroporto Afonso Pena fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Gente, por meio de uma ação inusitada e divertida, quisemos chamar a atenção das pessoas para essas atividades que são tão essenciais no nosso dia a dia e tão pouco valorizadas. Serviços como limpeza, por exemplo, têm relação direta com o bem-estar e qualidade de vida e são determinantes em todos os setores, não apenas no aeroportuário. Isso aqui é uma fala de uma pessoa envolvida no flash mob que aconteceu no aeroporto Afonso Pena. Agora que você entendeu um pouco sobre o que é flash mob e viu alguns exemplos, vamos a mais uma atividade? Acesse o YouTube e assista alguns vídeos de happening e flash mob. Eu já volto.
E aí, galera, pesquisou, viram que tem happenings e vários flash mob interessantes? Os happenings do Alan Capro, daqueles que eu mostrei para vocês ainda há pouco, tem disponível no YouTube, todos eles em inglês, a grande maioria em inglês, mas a experiência está no visual. Não se preocupe em entender o que está sendo dito, mas se você entende um pouco de inglês, também ajuda na compreensão do que está sendo dito. Nesta aula vimos o que é happening, artistas pioneiros do happening e também vimos o que é o flash mob e suas relações com o happening. Eu espero que você tenha gostado e até breve!